Agora nós vamos usar algumas ferramentas aqui para fazer um desenho com o objetivo de fazer um levantamento topográfico, por exemplo. Normalmente, no levantamento topográfico, nós coletamos pontos de guia, no caso meio-fio, sarjeta, árvores, postes, alguma drenagem, caixa de esgoto, quando tem. Para iniciar esse desenho, então aqui na aba desenhar, você pode selecionar aqui a ferramenta Polilinha, a qual ela vai abrir aqui, tá? Esse menu, onde você tem aqui alguns tipos de layer ou código que você vai usar para estar extraindo as feições. No nosso caso aqui, nós temos meio fio, eu vou usar ele, mas você pode vir em novo layer e selecionar e criar aqui um novo layer, né? Ao qual você vai digitar aqui um nome, um código e, no caso, você vai selecionar quais ferramentas que você quer que esse layer apareça quando você for usar. Então, no nosso caso aqui, eu vou selecionar um meio fio. Eu estou aqui no modo Orbit nesse momento. Vou dar 2 cliques em um ponto lá no piso para mim entrar em primeira pessoa, tá? E através de 2 cliques eu consigo ir navegando. Eu vou iniciar aqui esse levantamento mais ou menos por esse ponto aqui, no meio fio aqui, tá? Eu posso usar tanto o modo de navegação primeira pessoa como o Orbit. Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo a coleta do meu primeiro ponto como primeira pessoa. Vou seguir, 2 cliques, mudo, cliquei e arrastei, sempre com o botão esquerdo, dou um outro clique e seleciono o outro ponto no meu meio fio. Mas também eu posso fazer esse desenho em modo Orbit. Então agora eu cliquei e arrastei, olha só, modo Orbit, botão direito eu arrasto, esquerdo eu giro e o zoom do mouse eu vou me posicionando aqui aonde eu achar mais interessante. Então, ó, tem um outro clique aqui no meu fio. Olha só, então agora com esses comandos eu vou clicando e me posicionando aqui de uma forma que fique prática para mim coletar os pontos de interesse. No meu caso aqui o meio fio, então vou mais um clique aqui, tá? E vamos encerrar aqui de frente com esse poste. Então, cliquei aqui e fim. Agora, como que eu faço para mim, por exemplo, coletar o meu ponto, a minha linha de bordo ou sarjeta aqui? Eu vou usar a ferramenta, primeiro eu vou desabilitar aqui a minha ferramenta de polilinha e eu vou abrir aqui o menu, ó, e eu tenho meio fio, tá certo? Então, essa linha, se eu clicar aqui, ó, eu consigo ocultar e visualizar. Eu tenho uma ferramenta aqui, ó, que é um offset horizontal. Eu vou selecionar esse offset horizontal e aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele aqui, ó, para a esquerda, tá certo? E, inclusive, por coincidência, os 26 centímetros que estão ali, ele até caiu certinho aqui no meu bordo, né? Então eu vou manter esses 26 centímetros. Eu vou colocar aqui o meu snap para ele colar essa polilinha na minha nuvem de pontos. Observe que ele já reconheceu aqui a nuvem de pontos e ele colou essa polilinha na nuvem de pontos.
eu vou clicar aqui em aplicar e olha só, ele criou a minha linha de bordo ou minha linha de sarjeta, como eu preferir. Só que observe que essa linha ela tá aqui no layer meio fio. Porém, eu posso vir aqui, ó, na minha editar layer e eu vou transferir essa linha para sarjeta. Ou eu posso transferir para viário também, mas no caso aqui vamos transferir ela para sarjeta. Então, eu cliquei em sarjeta e vou mandar confirmar. Observe que agora nós temos essa linha aqui, tá certo? No layer sarjeta. E o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar essa polilinha, vou deslocar ela até o outro bordo, mas para isso eu preciso saber qual é a distância. Então eu vou pegar aqui medir horizontal, eu vou dar um clique daqui até o meu ponto do outro bordo, então eu tenho 7,55 m, vou colocar 7,5 m para arredondar. Então aqui agora eu volto lá na minha aba desenhar, venho aqui na minha polilinha, volto em offset, tá certo? E vou colocar aqui 7,50 m. Olha só, ele já posicionou aqui para mim a polilinha, tá? Eu acho que ficou bom. Ele vai colar ela na nuvem de pontos, então eu vou aplicar e aí tá lá a minha polilinha. Eu vou colocar ela no layer sarjeta e confirmar, tá certo? Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero jogar essa polilinha para o meu nível de meio fio. Então, eu vou medir aqui com a minha trena, ver mais ou menos qual que é o offset que eu preciso dar. Então, eu vou clicar aqui onde está a minha linha e mais ou menos onde está aqui o meu meio fio. Então, eu tenho 30 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu volto lá na minha polilinha, clico em offset, vírgula 30, colocar 31. Deixa eu ver se está caindo em cima. Não está caindo em cima. Vamos aumentar um pouquinho mais. 35. Trinta e sete. Opa. Seis. Aí, 35. E agora, dou um aplicar. Pronto. Agora eu tenho aqui essa polilinha no alinhamento do meio fio. Eu posso, claro, clicar aqui no meu vértice, opção arrastar e deslocar ela aqui, tá? Se eu tiver, se eu tiver aqui alguma outra polilinha também que não ficou legal, algum outro vértice aqui, eu posso clicar, mover e arrastar, tá? Olha só. Mover e arrastar e pronto. Está posicionado.
Obviamente que agora eu posso vir aqui também e olha só, esse aqui é um meio fio. Opa, cancelar. Eu posso transferir isso aqui para o layer meio fio. Olha só. Então eu volto aqui, deixa eu desativar minha ferramenta medir aqui, e aí aqui eu tenho o meu desenho de bordo e meio fio. Agora eu tenho outra ferramenta que é ponto. Então observe que eu já tenho aqui alguns layers pré-configurados, que é poste, árvore e ponto de controle, né? No nosso caso aqui, eu vou usar esse layer de árvore para fazer a demonstração. Então, eu clico aqui no layer de árvore, peço para colar no solo, dou um clique lá, ó, eu posso clicar lá em cima, ó, na minha árvore, que você vai observar que o ponto, ó, ele foi criado lá no solo. Eu vou desabilitar aqui e vou deixar apenas o texto de árvore habilitado. E aí, simplesmente, eu vou clicando aqui, ó, ele vai criando os meus layers de árvores. Vamos subir naquela outra lá em cima, ó. Cliquei, criou, e agora clico em poste, me posiciono lá, lá, criou o meu poste. Lá embaixo eu tenho outro poste também. Opa. Cliquei, criou lá o meu ponto de poste. Esses pontos eu posso vir aqui na aba exportar, exportar DXF, e aí eu tenho o TXT aqui, ao qual eu posso configurar a sequência das colunas, tá certo? Eu quero exportar os pontos nos vértices da minha polilinha, e no caso, se eu tivesse aqui círculos de diâmetro de árvore, etc., esses círculos também eles seriam exportados aqui no arquivo TXT. Inclusive, eu acho que a gente pode até cancelar aqui, e eu vou pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Opa, deixa eu ver essa árvore aqui. Vamos pegar aqui vou vir para a ferramenta Orbit, e o que eu vou fazer? Desenhar, círculo, olha só. Então, eu quero horizontal, e aí eu vou dar 3 cliques no entorno dessa árvore. Olha só, ela criou o meu círculo apenas para, na hora que eu fizer aqui a exportação, eu colocar que eu quero o diâmetro desse círculo, tá certo? Então aqui, ó, exportar pontos nos vértices do círculo, não quero. Aqui eu quero apenas exportar os pontos centrais do círculo com o diâmetro, tá? Então aqui eu clico em exportar. Agora, se eu abrir aqui o meu arquivo TXT, como vocês podem ver, eu tenho aqui os pontos de meio fio que eu coletei, e inclusive aqui os círculos que eu coletei no levantamento. No caso, esse último agora da árvore foi esse aqui, ele tem 16 centímetros, tá certo? E é isso aí. Esses outros pontos que aparecem referente aos outros pontos que eu coletei aqui no fundo, né? Então por isso que o TXT saiu com mais pontos.
e, no caso, para coletar feições aí de um levantamento topográfico, é muito simples, muito prático, de você extrair essas informações aqui no GSB 360.